Mas, meu querido Zagarino, eu tô a fim de falar do Brasil. Tô a fim de falar de Pablo Marçal, de Bolsonaro, da briga do Nunes com Boulos, do governador Tarcísio. Eu quero trazer a coisa aqui para nós. E vou trazer. Ricardo Nunes, reeleito prefeito da capital paulista, naquilo que muitos defendem como a maior vitória política já do governador Tarcísio de Freitas, defende que o governador Tarcísio dispute a presidência em 2026, caso Bolsonaro continue inelegível. Em entrevista ao Metrópolis, Ricardo Nunes prometeu cumprir seu mandato até o fim, em 2028, e afirmou que após o período, se Tarcísio vencer a eleição e o convidar para ser ministro, ele até que não vai recusar, não. Ele até aceitaria, vai fazer o sacrifício de ser ministro do Tarcísio presidente. Eu quero que você, Sérgio Zagarino, essa lua de mel entre Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas. Uma coisa é certa, o Tarcísio queimou, riscou seu capital político. Muitos eleitores da direita, bolsonaristas, criticaram o alinhamento de Tarcísio com o Ricardo Nunes quando o Pablo Marçal se apresentava como um nome muito mais próximo da direita e o Tarcísio foi até o final. Eu lembro aqui num programa direto ao ponto, em que ele falou, no segundo turno, entre Boulos e Nunes, ele ficou Boulos e Marçal, ele ficou até meio assim. Essa vitória de Tarcísio de Freitas pode catapultá-lo à candidatura a presidente da República? Você concorda com o Ricardo Nunes? Ou é melhor cautela e canja de galinha, sempre é bom, é melhor 2 mandatos em São Paulo na mão do que um de presidente voando? Eu vou responder numa análise política e numa análise pessoal. Eu, como paulista que sou, eu não tenho... na verdade, eu tenho medo do Tarcísio querer ser candidato a presidente em 2026. Isso porque... Já pensou se nós não tivermos um nome à altura para conseguir sucedê-lo e correríamos o risco de perder aqui o maior estado do país, a locomotiva que move o país, para um Guilherme Boulos da vida? Eu acredito que seria um cenário muito ruim. Por isso que é muito importante que o governador Tarcísio, que, aliás, ele é o melhor governador que o estado de São Paulo já teve nos últimos anos. E isso que mostra, Capês, não é a minha opinião, são dados concretos. Na quantidade de entregas, nas privatizações, nas obras que ele concluiu dos governos passados, que isso é fundamental. O Tarcísio, inclusive, ele dá o aval e a carta branca para o Guilherme Derrite, que é o atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para fazer o maior combate às organizações criminosas que nós já vimos na história da República. Está sendo feito aqui no governo do Estado de São Paulo. Eles estão sufocando o crime organizado, eles estão utilizando a estratégia do follow the money, eles estão acabando com os recursos do PCC, de outras organizações criminosas. Então, por todos esses motivos, é evidente que o Tarcísio é um grande nome. Aliás, hoje, ele é o maior nome da política brasileira. Tirando essa ideia de esquerda e direita, o Tarcísio hoje, ele é um nome que se sobrepõe a isso, porque ele é um nome de entrega. A da direita é o nome que foi colocado pelo presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvidas, mas eu vejo muita gente que se considera até de esquerda elogiando a postura, elogiando as entregas, acaba divergindo na relação da economia por causa das privatizações, mas muitas pessoas que se dizem de esquerda elogiam sim a postura do governador Tarcísio, que vem fazendo um ótimo mandato e, na minha opinião, gostaria muito que ele fosse reeleito no estado de São Paulo. Não significa que ele não é um bom nome à presidência da República, ele é um excelente nome, mas temos aí no país, o país é grande, esse Brasilzão é grande demais, tem bastante nome. Tem o Romeu Zema, que está acabando o seu mandato de governador lá em Minas, então não tem outra alternativa para ele, senão ser candidato a presidente da República. Tem o governador Ronaldo Caiado, que é lá de Goiás, que... Aliás, ontem, aqui nessa mesa, ele anunciou sua pré-candidatura à presidência da República. Ele disse que, olha, a direita não tem líder, a direita não tem dono, eu sou o candidato da direita. Até critiquei, falei, não é bem assim, né, amigo? Calma, põe o pé no chão. Você é o governador mais rico do Brasil, mas o dinheiro não compra tudo, principalmente não compra o coração do eleitor. O coração do eleitor, ele vai muito de encontro à qualidade da vida dele. E, mais uma vez, o Brasil é grande demais.
e o Capês falou, vamos trazer o Marçal para o debate, o Marçal está sempre pautado aí em debate em rede nacional, ele continua grande, gente. O Marçal, ele saiu agora, acabou as eleições, ele continua sendo falado nos principais portais de notícia, ele saiu da eleição muito maior do que ele entrou, e ele já também anunciou que tem interesse em disputar a candidatura à presidência da República com um outro sentimento, que é o sentimento do antipolítica, que está tudo ruim. E que isso é muito perigoso, porque nós já ganhamos uma eleição, nós já tivemos um presidente eleito com esse discurso em 2018, que foi Bolsonaro. Então, os políticos que querem ser candidatos à presidência da República têm que tomar cuidado com esse sentimento da população. Mais uma vez, dinheiro só não é o suficiente. Muito bem. Sérgio Zagarino colocando aí sua posição com muita energia. Leandro Ferreira, você concorda que Tarcísio de Freitas passa a ser um nome forte para a disputa da presidência da República? Eu quero lembrar a você, porque aqui eu não faço pegadinha, eu não deixo você errar para depois falar, eu já adianto, que em fevereiro desse ano, num evento de lançamento da construção do túnel Santos-Guarujá, o presidente Lula falou, Tarcísio merece respeito. Então eu não vou deixar você falar mal para depois te contradizer. Já vou de cara, aqui não tem pegadinha, tá certo? Nossos convidados são sempre muito bem tratados. Diante disso, com a fala de Lula, podemos lançar Tarcísio candidato único à presidência da República em 2026? Olha, o Tarcísio se criou como membro do governo Dilma, né? Então, quem sabe isso esteja nesse mundo maluco da política, né, mais próximo do que, de repente, a gente possa, né, quem sabe a gente repercute aqui o sensacionalista novamente. Mas o fato é que o Tarcísio não está saindo mais forte dessa eleição. Ele já estava forte o suficiente para se reivindicar candidato a presidente da República. Agora, em nenhum momento eu vi ele próprio fazendo isso. Eu acho que ele está ali fingindo de morto e tal, não sei o quê, nesse assunto, deixa o Bolsonaro dizer que é candidato até o final, né, para, de repente, ele se viabilizar. Mas, certamente, ele teria uma reeleição para o governo do estado de São Paulo muito mais facilitada do que a vida que ele teria para uma candidatura a presidente, especialmente se o presidente Lula for candidato à reeleição, né? Então, me parece que não é uma coisa tão simples, pesando a possibilidade de manter o governo de São Paulo como uma possibilidade. Eu vejo que tem muita gente nessa posição do Tarcísio. Está aguardando o Lula pendurar a chuteira para poder abrir as asinhas, né? E gente que não é para suceder o Lula. Mas, Leandro, do ponto de vista político. Vou ficar com você, mas só uma pergunta. Você falou que ele está se fazendo de morto. Se a gente entender que o governo federal está enterrando a economia do Brasil, será que quando o cara se faz de morto, não sobra para o coveiro? O coveiro, quando tem muitos mortos, o coveiro tem mais emprego. Entendi. Mas eu tô falando do cara que se finge de morto, né? Sobra pro coveiro. Como foi na pandemia. Tá. Mas a gente pode... eu tenho certeza que o governador Tarcísio é uma opção concreta para 2026, né? Mas entendo que é muito mais, o caminho dele está muito mais pavimentado para o estado de São Paulo. Ele já era um nome importante. Só acho esquisito o Nunes, que acabou de ser eleito prefeito de São Paulo, virar candidato a ministro. Né? O pessoal acha o quê? Né? Que não tem responsabilidade com o que acabou de fazer. Ele tem uma cidade para administrar que é grande, né? E ele olha lá, ele está feliz, está comemorando, ganhou a eleição, 60% dos votos. Deixa ele comemorar. Não é mais não fica com inveja, faz favor. Eu não tenho inveja, eu respeito a quantidade de votos que ele teve, foi muito grande, tem que respeitar. Isso aí. Agora, que governo é medíocre, é medíocre. A gente vai ter que ver como é que vão ser os próximos. Só não é mais escandaloso que o Pacheco se insinuando ali para ser ministro. Mas como é